Tá aí uma pergunta que todo mundo já se fez ou provavelmente tem curiosidade em saber. Por qual letra eu devo começar a alfabetizar uma criança? Bom, eu vou te contar nesse vídeo, então fica aqui que você vai descobrir. Olha só, primeiro eu quero dizer para vocês que é claro que existem unidades escolares que exigem que a professora trabalhe de acordo com o método do alfabeto, então seguindo a sequência do alfabeto. E é óbvio que se isso for exigido de você na escola em que você trabalha, é o que você deve seguir de acordo com a metodologia aplicada. Mas, se você tem autonomia, se você pode trabalhar de outra forma, eu vou te dar aqui algumas dicas e te mostrar como eu faço. Para iniciar a alfabetização, eu começo pelas vogais, porque os sons, os fonemas são fáceis e as crianças conseguem reproduzir e acaba tornando-se mais fácil ainda a memorização dessas letras, que lá na frente eles vão compreender a necessidade delas em cada palavrinha. Então eu sempre começo pela sequência das vogais: A, E, I, O, U. É muito importante que você reforce para a criança que a letra E, por exemplo, ela tem dois sons, E e e não necessariamente precisam de acento. Então, por isso a criança precisa saber que em algumas palavrinhas a letra E vai ter som de E, como é o caso de ela. E eu sempre trago este exemplo para a criança conseguir identificar qual som que a letrinha E tem em cada palavra. Acontece o mesmo com a letra O, que ela tem som de O ou O. Então é muito importante que a criança também consiga perceber a diferença desse som e onde ele é aplicado em determinada palavra. E então, quando eu exploro muito bem as vogais, e as vogais elas precisam ser trabalhadas sempre, retomadas, então a gente não trabalha a vogal e esquece. A gente trabalha a vogal e depois vai retomando, vai revisando com a criança, vai pedindo para ela reconhecer o que são vogais, o que são consoantes. É muito importante que ela consiga fazer essa diferenciação entre essas letras, tá? É importante dizer que antes das consoantes eu trabalho com os encontros vocálicos, que nada mais são que os encontros entre duas vogais ou mais de duas, né? No caso, podem ter até 3 vogais. Então, eu começo sempre pelo au, e aí é o som do cachorro, au, au. E aí, depois eu vou para ai, que é quando eu sinto dor, que eu falo ai. Então, ela consegue ir fazendo essas associações e trazendo para ela, para a realidade dela, para o contexto dela, como são formadas as sílabas, porque as sílabas nada mais são do que o encontro dos sons. Elas se encontram, né? Os sons das letras se encontram e formam as sílabas, e depois as palavras e assim por diante. Então eu acho mais fácil começar pelos encontros vocálicos antes das consoantes. As consoantes eu costumo começar por uma letra que tem o som sustentado por mais tempo. O que é isso? É a letra que a criança vai conseguir falar o seu som por um longo período e entender qual é aquela letra. Por exemplo, a letrinha L, ó. E aqui a gente consegue mostrar para a criança bem nitidamente como fica a nossa boca, o que é que a nossa língua faz. A gente sempre fala, a língua vai lá no céu da boca e o som sai. Então eles conseguem identificar isso. Eu começo sempre pela letrinha L porque eu acredito que é uma letra que não tem como a criança confundir com outra. Porque, por exemplo, se a gente for pensar no som que sustenta por mais tempo, também poderíamos iniciar pela letrinha S, que faz s. E aí a gente pode atribuir onomatopeias, né? Falar que é a cobrinha, o som da cobrinha. Então a gente consegue também trabalhar com a criança. Porém, eu me preocupo se a criança vai confundir alguma palavra que começa com C, sendo que é com S. Porque quando você fala para ela, o que será que começa com S, que tem esse som? Às vezes ela pode falar cebola. Então eu tento trabalhar as letras que não vão causar tanta confusão no início para a criança. E aí eu já te dou uma dica. As letras C, D, T, eu sempre vou deixando elas por último. J,
G, porque elas são confusas. Os sons delas acabam lembrando outras letras, lembrando outros sons, e isso pode atrapalhar a criança nesse início de alfabetização. E depois da letra L, eu passo para a letra M, porque é uma letra que também é fácil de associação para as crianças. Eu digo, por exemplo, quando vamos meditar, qual é o som que a gente faz? É o som do M, mas a diferença é que a nossa boca se prende. E a criança consegue ir identificando qual é o som da letrinha M. É muito importante aqui eu lembrar para vocês que quando nós vamos trabalhar com a consciência fonológica da criança, é muito importante que ela atribua o som à letra que está sendo trabalhada. E aí que ela consiga juntar os sons. Por exemplo, eu falo para ela, o M juntou com o A. Eu não falo M com A é má. Eu sempre falo qual é o som do M com A, má. Então ela consegue entender o processo. Qual é o primeiro som junto com o som do A que forma a sílaba má. E aí a gente começa a explorar, né? O que começa com má? Qual é a palavra que tem má no meio dela? Então a gente vai trabalhando de diversas formas para a criança não confundir. E aí depois eu começo a inserir as demais letras. Por exemplo, o V, que tem um som mais forte. E a gente consegue depois ir trabalhando a diferença do V com o F. Então a gente mostra que o F, eu falo para as crianças, é um assoprinho. Ele não tem força, ele é Olha a diferença do V, ele é vibra a nossa boca, como o celular da mamãe. Então eu vou trazendo essas referências para as crianças conseguirem fazer essas associações. Eu acredito que assim funciona e dá muito certo, mas eu quero saber de você. Se você é professora, se você é mãe e já começou o processo de alfabetização com seu filho, se você ajuda ele em casa, e aí? Por qual letra você acha que seria mais fácil iniciar a alfabetização? Compartilha comigo, porque eu vou gostar muito de saber aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo!